E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Onde vocês estiverem nesse planetão gigante de sei lá quantos milhões de quilômetros aí, Brasilzão também, né? Onde vocês estiverem nesse Brasilzão de cidades infinitas aí. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui no canal Paulo Dharma, muito obrigado mesmo. Tá aqui o meu Instagram, @paulodharma1970, tudo tranquilo, tudo em paz, onde vocês estiverem aí, né, no Goiás, em Goiás, em Goiânia, em São Paulo, Rio de Janeiro, em Brasília, em Planaltina do Goiás, né, onde você estiver em Planaltina do Goiás aí, nessa cidade aí, né, do nosso querido, meu querido amigo Thiago Siqueira, tudo tranquilo, beleza? Onde vocês estiverem também fora do Brasil aí, sei lá, no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, nos Estados Unidos, brasileiros espalhados pelo mundo, na Europa, brasileiros espalhados pelo mundo aí, pelo Oriente Médio, brasileiros espalhados pelo mundo aí na China, no Japão, onde tiver brasileiro, onde tiver na Oceania, onde tiver brasileiro, você assistindo o vídeo aí em Portugal, você assistindo, sei lá, na Holanda, onde você estiver nesse mundão de Deus, muito obrigado por você estar mais uma vez no canal Paulo Dharma, muito obrigado mesmo, muito obrigado por mais uma vez você assistir os vídeos do canal Paulo Dharma, consumindo aqui o nosso conteúdo, muito obrigado mesmo, agradecendo também a Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre, que é o caminho, a verdade e a vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia. Muito obrigado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre agradecendo, sempre, beleza? Pedindo a você aí que curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Aqui está o meu Instagram, @paulodharma1970, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo, comente, né? Comente, o seu comentário é sempre bem-vindo aqui no canal Paulo Dharma 1970. Se você também quiser ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix, né? A chave Pix do canal Paulo Dharma 1970. 988-290-767-91. Tranquilo? A gente volta aqui em 10 segundos. É só o tempo de passar aqui os letreiros do canal. A gente volta aqui em 10 segundos. Tempo de ir ali beber uma água, né? Dá o tempo de beber uma água e voltar. Em 10 segundos nós estaremos aqui novamente. Então, beleza? Não sai daí. A gente volta, ó. É Vapt e Vupt. Tranquilo? Belezão? Então, valeu. Até já já. Valeu. Pronto, voltei. Beleza? Seguinte, muito obrigado por você estar aí no canal Paulo Dharma mais uma vez. Beleza? Seguinte, há algum tempo, cerca de um ano e tanto, um amigo meu de Planaltina do Goiás, né, me presenteou com um livro, me presenteou com vários livros, né, e dentre esses livros estava esse aqui, A Prisão da Fé, do Lawrence Wright, esta edição aqui, e eu fiquei observando o livro, né, porque, assim, era interessante pensar, assim, que era alguma crítica a alguma religião, talvez ao cristianismo. Eu não sabia bem do que se tratava. Esse livro passou esse tempo na minha estante e eu com pretensões assim de olhá-lo, né, ver o que tinha ali, ver o que tinha nesse livro. E eu descobri que essa aqui era uma espécie de biografia da cientologia do Lafayette Hubbard, o autor de ficção científica, de contos, etc, um dos grandes autores de ficção científica, inclusive é autor aqui, né, do Campo de Batalha Terra, essa edição que você está vendo aqui ao lado aqui, um livro de ficção científica que eu há muitos e muitos anos li, e também que acabou virando um filme do John Travolta, que vocês devem estar vendo aqui, que é um filme de 2000, do John Travolta. Quer dizer, eu não sabia que aqui dentro estava contida exatamente a história da igreja, né, a história da seita, da cientologia, que também fui descobrir que tem três igrejas da cientologia em São Paulo. Fui descobrir fazendo os meus estudos, fazendo as minhas procuras, né, para poder fazer o vídeo, depois que eu terminei de ler o livro aqui, e fiquei surpreso com o que eu li, viu? Assim, é interessante quando você não conhece rigorosamente nada sobre algo, né, e você vai ler, você se torna assim, você acaba abrindo uma caixa preta de informações. O único clichê da cientologia que eu sabia que ela era uma seita, uma religião de artistas de Hollywood, tipo Tom Cruise. Era o que eu sabia da cientologia. Então o autor aqui, esse jornalista, esse Lawrence Wright, ele vai abrir assim os porões, né, da cientologia. Essa igreja que é um conjunto de crenças e práticas criadas pelo o Lafayette,
Ron Hubbard, o L. Ron Hubbard, nascido em 1911 e falecido em 1986, que começou, né, em 1952, justamente quando ele publicou este livro aqui, o Dianética, né? Esse livro aqui, Dianética, essa edição que eu tenho em mão aqui, ó, esta edição aqui que eu tenho em mão do nosso Hubbard. Eu peguei a Prisão da Fé e fui ler com curiosidade, né, para ver o que era. Assim, eu fiquei pensando se tinha algo assim da Ellen White, daquelas coisas de seitas, de Testemunhas de Jeová, da Ellen White, dos Adventistas, né? Eu fui assim daquelas igrejas como os Mormons, né? E fui ficar surpreso com o que era isso aqui, né? Com o que é, né? Que a igreja está aí, né? Que a igreja existe, ela está aí firme e forte, mesmo depois de passar por 50, 60 anos de muitos escândalos. Vai contar a vida pregressa do Hubbard, mas o mais importante aqui, que você pode até focar na história, na criação, na vida pregressa do Hubbard, ele que foi como eu falei, um escritor proeminente. Olha só aqui a quantidade, eu olhei aqui no meu tablet. Olha só a quantidade de materiais que esse Hubbard, né, ele escreveu em ficção científica, que é um negócio impressionante. Olha, você pode ir passando aqui, ó, você vai ver que são livros pra caramba. E ele escrevia muita coisa para aquelas revistas pulp, né, dos anos 30, anos 40, até publicar esse material da Dianética. Vocês estão vendo aqui, ó, olha a quantidade de livros. Ele era um escritor compulsivo, então ele escreveu muito nos pulps. Como eu falei, eu li aquele Campo de Batalha Terra, que depois virou filme, mas é assim, na época eu achei o livro muito bom, gostei bastante do livro. Daqui, ó, tem mais aqui, ó. Eu gostei bastante do livro, um livro de ficção científica, e eu gosto de ficção científica, né? Gosto bastante de ficção científica, mas não imaginava que ele tinha escrito tanta coisa. Provavelmente ele é um dos autores que batem recorde, né, de materiais de ficção científica. Ele era muito amigo do nosso queridíssimo Robert Heinlein, né, que eu tenho aqui uma edição, ó, aqui, ó, do Estranho na Terra Estranha. Ele era amigo de fé, irmão camarada do Robert Heinlein. Inclusive tem uma história que a igreja diz que é falsa, que o Robert Heinlein praticamente como melhor amigo, presenteou o Robert Heinlein com a própria esposa, Ele fez ele era aqui o Robert Heinlein aqui, ó. E essa figurinha aqui, que era amigo do peito do Hubbard, e ele presenteou o amigo com a esposa. E assim, não reclamou disso não, achou que era realmente interessante você fazer esse tipo de coisa, né? Presentear a esposa aqui, ó. Tá vendo? Estranho na Terra Estranha. Então ele foi um autor prolixo, escreveu pra caramba, como eu falei. Tem muito material, olha só isso aqui, ó, Dianética, entendeu? Esse Dianética aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Este aqui, o Dianética, que é o primeiro livro dele pode-se dizer, da Cientologia. Tá vendo aqui, ó? Este livro. Nós temos aqui também, ó, Cientologia, uma nova perspectiva sobre a vida. Tá vendo? Isso aqui só o que eu encontrei por aí, hein? Só o que eu encontrei nas beiradas. Dianética, a tese original. Aqui, ó. Olha só. Fora os livros de ficção científica que ele meio que se divertia, né? Escrevendo, ó, os fundamentos do pensamento da Cientologia. Ó. Tem aqui os problemas do trabalho. Cientologia aplicada ao mundo do trabalho. Aqui. Não é brinquedo não acabou, pensa que acabou, gente. Tem mais esse aqui, Dianética, a evolução e a ciência. Vendo? Que coisa, olha aqui a foto do Hubbard. Aqui, ó. Aqui. Vendo? E como eu disse, ele faleceu em 1986 e deixou uma obra aos cuidados da Cientologia, né? Aos cuidados da Cientologia.
E eles cuidam mesmo. Cuidam mesmo. Assim, é até interessante você ver que a cientologia e a vida, né? A vida do autor, ela vai justamente adentrar esse universo da religião, porque nos Estados Unidos, por exemplo, você monta uma igreja, você não paga impostos, você fica livre do fisco, né? Você fica livre dos impostos. Então ele pensou logo lá por volta de 1950, como eu falei, ele publicou o Dianética. Dianética. O que vem a ser a cientologia dianética? É justamente essa questão do controle do homem, né, da própria vida. O homem, através da mente, ele vai tirar isso muito das religiões orientais. Ele vai dizer assim: você tem que ter o controle da sua própria vida. Você é um indivíduo que tem controle, né? Você pode conseguir isso, você pode se libertar da psiquiatria, da psicanálise, de tudo que você possa imaginar, dos remédios, né? Dos Prozacs, dos Rivotrios. Você, por meio da sua mente, por meio de um super controle, você consegue você tem um controle sobre a sua existência, entendeu? Né, ele vai dizer, né, que a cientologia ensina que as pessoas são seres imortais que se esqueceram de sua verdadeira natureza. Seu método de reabilitação psiquiátrica e espiritual é um tipo de aconselhamento conhecido como auditoria. Você simplesmente pega como se fosse dois copos, né? Você tem dois copos de ferro, duas latinhas de Coca-Cola ligados num aparelho. Esse aparelho, como se fosse um contador de mentiras, né? Ele vai fazer uma sintonia. Ele vai fazer uma sintonia e aí ele vai responder, ele vai ler sua mente, e vai conseguir responder questões sobre você com essa auditoria, no qual os praticantes visam reviver conscientemente os eventos dolorosos ou traumáticos do seu passado a fim de libertar-se dos seus efeitos limitantes. Quer dizer, você é um ser imortal, você vai morrer, você pode até morrer, mas o seu corpo a sua alma, né? O seu tétan vai para um outro lugar. Ele vai sair, a sua alma, ele chama de tétan, né? Vai para um outro planeta. Você nunca vai morrer. Isso também não é nada de novo. As religiões, elas trabalham muito com isso. O cristianismo trabalha obviamente com isso. Aquela questão da nossa alma imortal. E ele vai levar isso a ferro e fogo, né? A ferro e fogo. Mas aí vai misturar justamente a ideia da ciência da psicanálise, da psiquiatria, da psicoterapia, né? Da psicoterapia também. A cientologia é reconhecida legalmente como uma religião isenta de impostos nos Estados Unidos, Itália, África do Sul, Austrália, Suécia, Nova Zelândia, Portugal e Espanha. A Igreja da Cientologia enfatiza isso como prova de que é uma religião de boa fé. Em outros países, nomeadamente Canadá, França, Alemanha e no Reino Unido, a cientologia não tem status religioso comparável, embora suas igrejas sejam permitidas. A maioria dos países da Europa considera a cientologia uma seita. Tá? Na Alemanha, a cientologia é monitorada nacionalmente pelo Bundesamt für Verfassungsschutz, que seria o controle, né? O controle do que pode pagar imposto ou que não paga imposto. A Igreja da Cientologia é um dos mais controversos movimentos religiosos surgidos no século XX. Tem sido muitas vezes descrita como um culto que faz lavagem cerebral, defrauda e abusa financeiramente de seus membros, cobrando taxas exorbitantes por seus serviços espirituais. Isso não é muito diferente de certas igrejas pentecostais que nós temos aí, seitas, né, que controlam a vida vida dos seus praticantes lá, e mantém aquelas pessoas numa bolha. Ela é acusada muito disso. No livro que o autor vai falar que para o sujeito sair é complicadíssimo. Ele vai adentrar um mundo da qual ele não vai sair facilmente. Principalmente nos Estados Unidos, né? As histórias que ele conta aqui são escabrosas as histórias que ele vai contar aqui de membros, né, que tentaram sair depois e foram acusados de crimes.
os advogados contra o sujeito, contra o indivíduo, e as taxas, né, a questão da grana que você tem que pagar por justamente, você tem que contribuir, né, muito com a seita, com a religião. Isso tudo contado aqui na visão, obviamente ele vai documentar muito bem isso, esse Lawrence Wright. Ele vai documentar isso aqui primorosamente. A igreja vai dizer que não. Que todas as acusações que são feitas aqui nesse livro, elas são falsas, elas são eles vão alegar que você quando sai de qualquer igreja, de qualquer religião, de qualquer igreja, você sempre sai brigando com alguém, então você sai atirando. Assim, eles vão dizer que são pessoas ressentidas que saíram da cientologia por não verem seus desejos serem resolvidos, né? Serem sanados, aí saem atirando e sai falando da cientologia. A igreja da cientologia tem usado de forma consistente litígio contra seus críticos, e sua agressividade processando seus inimigos tem sido condenada como assédio. As controvérsias centram-se na crença da cientologia de que as almas, os tétans, né, reencarnaram e viveram em outros planetas antes de viverem na Terra, e que alguns dos ensinamentos relacionados não são revelados aos praticantes até que eles paguem milhares de dólares para a igreja da cientologia. Outra crença controversa assegurada pelos cientologistas é de que a prática de psiquiatria é destrutiva, abusiva e deve ser abolida. Quer dizer, a psicoterapia, inclusive os remédios, né, eles vão falar aqui ele vai falar aqui um monte, o autor, de que todos esses remédios, o Rivotril, o Prozac e tantos outros, eles são usados pelas indústrias farmacêuticas para controlar os indivíduos. Isso vem desde os anos 50, desde que o Hubbard já estava lá trabalhando na Dianética, em 1950, ele vai dizer exatamente isso aqui, que há uma guerra entre a cientologia e a psicologia. Entendeu? Uma guerra. Assim, no meu entender, é uma guerra de interesses, né? Porque a cientologia, o desejo dela é exatamente ter, assim, pelo menos o autor bota aqui na Prisão da Fé, que o interesse maior da cientologia é ter os Estados Unidos todo controle, ter um presidente, né? Ter um presidente da cientologia, entendeu? Praticamente ter o controle, né? O controle da pedagogia também na mão dos cientólogos, entendeu? É isso que o autor vai colocar, e a igreja vai se defender disso de todas as formas. O livro vai começar vai contar justamente a história do Paul Haggis, né, que é um roteirista de cinema de sucesso em Hollywood. Ele escreveu um monte de filmes, inclusive roteiros para filmes do Clint Eastwood, próprios filmes que provavelmente você assistiu. Ele vai contar como esse sujeito, em 1975, tinha 21 anos de idade. Ele pega um livro, né, ele vai pegar um livro. Ele pega um livro que é dado a ele, e a partir desse livro, olha aqui, com 21 anos, em 1977, olha aqui. Ele vai receber este livro, vai entrar para a seita, e a vida dele vai mudar para sempre. Vai mudar para sempre. Quer ver, ó, o Hubbard de 1960 aqui, ó. Aqui no livro aqui, ó. Vendo? A vida dele vai mudar para sempre. E deixa eu só pegar aqui o iniciozinho do livro, que é justamente quando tem esse encontro, né? Quando vai ter esse encontro do Haggis, que ele vai se converter à seita. Aqui, ó. London, outrora conhecida por seus charutos e cervejarias, é uma cidade manufatureira a meio caminho entre Toronto e Detroit, na província canadense de Ontário. Em tributo à sua chará famosa, London tem um Covent Garden, uma Piccadilly Street e até um rio Tamisa, que se bifurca ao redor do modesto e economicamente tenso centro da cidade. Situada numa bacia úmida, London é famosa pelo mau tempo. Tem verões incomumente quentes, invernos brutalmente frios, primaveras e outonos amenos, mas brevíssimos. Seu filho mais famoso foi o Badley de Guy Lombardo, homenageado num museu da cidade que acabou fechando por falta de visitantes. London era um lugar difícil para um artista à procura de si mesmo. Aqui.
Paul Haggis tinha 21 anos em 75, estava a caminho de uma loja de discos no centro de London, quando encontrou um rapaz de cabelos compridos, muita lábia e olhar penetrante na esquina das ruas Dundas e Waterloo. Seu jeito tinha algo de exaltado e estranhamente inflexível, chamava-se Kim Logan. Ele pôs um livro nas mãos de Haggis. Você possui uma mente, disse Logan. Este é o manual do proprietário. E intimou. Me dê $2. O livro era Dianética, O Poder da Mente sobre o Corpo, do Ron Hubbard, publicado em 1950. Quando Logan o empurrou a Haggis, o livro já vendera mais de 2 milhões de exemplares no mundo. Haggis abriu e viu uma página com a palavra Igreja da Cientologia. Leve-me até ela, ele pediu a Logan. Havia na época apenas um punhado de cientologistas em toda a província de Ontário. Por coincidência, Haggis tinha ouvido falar na organização alguns meses antes. Um amigo a chamara de culto. Haggis se interessou, cogitou na possibilidade de fazer um documentário sobre o assunto. Quando Haggis chegou à sede da igreja em London, o que viu não era nada parecido com um culto. 2 moços no escritório instalado num cubículo acima de uma loja Woolworths de miudezas. Ateu como era, Haggis desconfiou que quisessem arrastá-lo para um sistema formal de crença. Em resposta ao ceticismo, Logan lhe mostrou uma passagem de Hubbard que dizia: a verdade é aquilo que é verdade para você. Ninguém tem o direito de lhe impor dados, nem de lhe ordenar que acredite sob pena de ser castigado. Se não for verdade para você, não é verdade. Pense por si, aceite o que for verdade para você, descarte o resto. Não há nada mais deplorável que alguém que tenta viver em meio a um caos de mentiras. Essas palavras soaram bem para Haggis. Sem perceber, ele estava sendo atraído, Haggis, né? Eles botaram aqui Haggis. Sem perceber, ele estava sendo atraído para a igreja por meio de um clássico exercício de disseminação, em 4 etapas que os recrutadores treinavam meticulosamente. O primeiro passo é fazer contato, como Jim Logan fez com Haggis em 75. O segundo consiste em desarmar qualquer antagonismo que o indivíduo possa mostrar contra a cientologia. Feito isso, a tarefa é descobrir a ruína, ou seja, o problema que mais o oprime, que oprime a mente do recruta em potencial. No caso de Paul, era um romance turbulento. A 4ª etapa é convencer a pessoa de que a cientologia tem a resposta. Assim que o indivíduo toma consciência da ruína, você o faz compreender que a cientologia pode lidar com esse mal. Quer dizer, aquilo que muitas igrejas, muitas seitas, muitas igrejas pentecostais, etc., eles fazem, né? Você é um indivíduo doente. Você é um indivíduo adoentado, você é um indivíduo com problemas. E aí você tem problema de dívida, você está encrencado com a Receita Federal, você precisa de dinheiro. Aí o que acontece? Você vai parar naquela seita, vai parar naquela igreja, e lá você fica, porque você provavelmente é um sujeito que está à procura de algo para resolver os seus problemas, né? Seu problema de vida. Isso é muito comum na Igreja Universal, Igreja Deus é Amor. Você acaba caindo, na Testemunha de Jeová, né? Você é um indivíduo com problemas, você quer solução dos seus problemas, você pode também procurar uma psicoterapia, né? Todos os seres humanos eles são adoentados. No meu modo de entender, são pecadores sem nenhuma chance, né, de resolver esses problemas. Você encontra Cristo, que pode resolver os seus problemas, ou você vai procurar isso na psicoterapia, na psicologia, você vai encontrar na cientologia. Você está tentando resolver a sua vida. Você está tentando alguma coisa que seja vantajoso para você. Você quer vantagem, você quer algo. Aí a cientologia vai te dar. Aqui, ó. No caso de Paul, era um romance turbulento. A 4ª etapa é convencer a pessoa que a cientologia tem a resposta. Assim que o indivíduo toma consciência da ruína, você o faz compreender que a cientologia pode lidar com esse mal, escreve Hubbard. É no momento certo dessa etapa que se deve conduzi-lo ao serviço mais apropriado para resolver o que ele precisa que seja resolvido. A essa altura, o recruta em potencial se transforma oficialmente num cientologista. Paul reagiu a cada etapa de um modo quase ideal. Ele e sua namorada fizeram um curso juntos e pouco depois se tornaram cientologistas qualificados por Hubbard.
um dos primeiros níveis do que a igreja chama de ponte para a liberdade total. Aí o indivíduo ele tá no esquema, né, da seita. Ele tá no esquema da seita. Entendeu? Olha aí. E você, olha, eu não considerei difícil encontrar os livros do Hubbard em bibliotecas não, viu? Só isso aqui eu peguei em 2 bibliotecas esse material aqui. Entendeu? Isso quer dizer que o material você encontra fácil. Você encontra fácil. Eu procurei o livro de ficção científica dele, O Campo de Batalha Terra, não encontrei. Mas o material de cientologia da seita, achei fácil. Não foi difícil. Procurei em 2 bibliotecas, em 2 bibliotecas eu encontrei. Isso quer dizer que se eu continuasse a procurar em outras bibliotecas, com certeza eu encontraria mais material da cientologia do Hubbard. Entendeu? Isso diz muito para mim. Quando uma coisa fica muito fácil, né? Quando algo fica muito fácil, você pode até desconfiar que nós queremos facilidades, né? Nós queremos facilidades. Então nós vemos assim, né? As numerosas divergências entre a lenda e a vida de Hubbard eclipsam o fato de que ele realmente foi um homem fascinante. Ele foi explorador de alcance global, explorador, escritor de sucesso e fundador de um movimento religioso de alcance global. Pô, ele foi, como eu mostrei aqui, o sujeito era um escritor de sucesso. Antes mesmo de pensar cientologia, ele já era, como eu mostrei aqui, escritor, materiais dele assim, aos quilos. Os materiais aos quilos da de ficção científica, nos pulps. Ele passou os anos 30 ganhando dinheiro com isso. Na Segunda Guerra Mundial ele foi lutar, né? Ele se considerava um sujeito que foi bravo, ganhou medalhas, ganhou medalha por bravura, etc. Ó. A briga entre cientologistas e anti-cientologistas, por conta da biografia de Hubbard, criou 2 arquétipos exagerados. A pessoa mais importante de todos os tempos e o maior vigarista do mundo. O próprio Hubbard parecia orbitar em torno desse eixo, constantemente inflando suas verdadeiras realizações de um jeito que facilitava aos críticos desbancá-las. Mas rotulá-lo como pura fraude é desconsiderar as características mais complexas, sedutoras, ilusivas e visionárias de sua personalidade que o tornavam tão magnético para os milhares de pessoas que o seguiam e os milhares que liam suas obras. Também seria preciso desconsiderar a labuta de toda uma vida para criar a complexa e minuciosa epistemologia que enredou tantos em sua rede, incluindo com destaque o próprio Hubbard. Ele nasceu, né, Lafayette Ronald Hubbard, em 1911, em Tilden, Nebraska. Uma criança notável, alegre, de olhos cinzentos e cabelos ruivos. Seu pai era Harry Ross Hubbard. Servia na Marinha quando conheceu Leodora May Wattenbury, que estudava para ser professora em Omaha. Casaram-se em 1909, na época em que seu filho único nasceu. 2 anos depois, Hubbard deixara a Marinha e trabalhava no departamento de publicidade do jornal de Omaha. May voltou à sua cidade natal, Tilden, para dar à luz. E o Hubbard, ele praticamente saiu cedo de casa. Aqueles costumes norte-americanos, né, do passado, de sair cedo de casa. Ele foi viver o mundo. Ele foi viver o mundo, foi rodar o mundo. Ele foi rodar o planeta. Incrível, esteve no Japão, na China, andou na China pelos anos 40. Pelos anos 40, ele rodou pela China, pelo Japão, por vários países, pela Europa. Era um homem aventureiro. E ele vai usar justamente isso nos seus escritos de ficção científica. Ó. O termo pulp fiction deriva da massa pulp, de papel barato, usado para imprimir as chamativas revistas que se popularizaram nos Estados Unidos durante a Depressão. Weird Tales, Blake, Mask, Argosy, Magic Carpenter, entre outras. A remuneração dos colaboradores era irrisória, em geral 1 centavo por palavra. Para preencher as 128 páginas usuais, cada revista desse gênero requeria 65 mil palavras. Assim, a cota anual para preencher as 150 pulps semanais, quinzenais e mensais que abarrotavam as bancas em 1934 era de aproximadamente 195 milhões de palavras. Muitos escritores bem conhecidos começaram a carreira alimentando essa bocarra. Entre elas, né, o Dashiell Hammett, que nós temos vídeo aqui no canal. Vendo?
H.P. Lovecraft, o L. Stanley Gardner, Raymond Chandler, Ray Bradbury e Edgar Rice Burroughs. As pulps sustentavam gêneros que talvez não fossem novos, mas que até então nunca se haviam expressado com tanta alarde e abundância. As peripécias na vida real de Hubbard pareciam esplendidamente apropriadas a esse tipo de literatura. Sua primeira história pulp, de Green Gold, O Deus Verde, publicada em 1934 na Thrilling Adventures, fala sobre um oficial da inteligência naval, possivelmente baseado em Snake Thompson, que foi torturado e enterrado vivo na China. Maybe because, talvez porque, publicada em Cowboys Stories, foi a primeira das 47 histórias de Hubbard ambientadas no Velho Oeste e deve ter sido inspiradas em sua infância em Montana. Mas logo ele estava publicando histórias de submarinos e zumbis, contos ambientados na Rússia ou no Marrocos. A trama era só o que interessava de fato, e a assombrosa inventividade de Hubbard prontamente coloria a tela. O sucesso nas Pulp Fictions dependia da rapidez e imaginação, qualidades que Hubbard tinha de sobra. A igreja estima que entre 1934 e 1936 ele tenha produzido 100 mil palavras de ficção por mês. Escrevia tão rápido que começou a datilografar num rolo de papel de embrulho para poupar tempo. Quando concluía uma história, ele cortava o papel usando um esquadro e a mandava pelo correio à editora. Como as revistas não queriam que um autor aparecesse mais de uma vez na mesma edição, Hubbard adotou pseudônimos: Mr. Spectator, Capitão Hubert Reynolds, René Lafayette, Winchester, Remington, Coach, etc. Ele acumulou uns 20 pseudônimos no decorrer dos anos. Hubbard disse que, quando escrevia suas histórias, simplesmente rodava as imagens na mente e escrevia o que visualizava o mais rápido possível. Era um ato físico. Ele até transpirava quando escrevia. Sua filosofia era rascunho, versão final, porta da rua. Vou mostrar aqui de novo, né, o material dele, ó. Vamos pegar aqui o material dele para nós termos aqui, ó. Só para vocês verem como, assim, isso aqui isso aqui é um pequeno exemplo aqui, que tem muita coisa aqui do faroeste dele, ó. Tá vendo? Muita coisa que ele escreveu de faroeste, como tá dizendo. E também os pulps de ficção científica, tá vendo? Isso aqui tudo você compra. Se você quiser hoje ler, você clica numa dessas edições aqui, deixa eu ver aqui, ó, quer ver? Você clica numa dessas edições aqui, você vai ter aqui, ó. Você pode comprar aqui por R$10,11. R$10,11. Tá vendo aqui, ó? Tá aí tudo, ó. Como eu faço muitas vezes que eu compro em PDF, tá vendo? Você pode adquirir aqui. Tem aqui de Killer, Spy Killer, tem aqui de monte aqui, cara. Hurling Wings, Read Death Over China. Aqui, ó, tem aqui um aqui bem interessante, só pegar aqui para vocês verem a capa aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Isso aqui é material dele, ó. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui a capa. O cara era bom, Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui. Vendo? O cara era bom. Bom. Mandava bem pra caramba. Aqui, edição, ó. Só dele aqui, ó, tem uma lista aqui na segunda página aqui, enorme de materiais dele, entendeu? É isso, o cara, aí o que vai acontecer? Ele vai passar esse tempo escrevendo, mas vai chegar uma hora que ele tá vendo que não tá ganhando tanto dinheiro com isso, né? Ele vai se casar, né? Ele vai precisar de grana, ele vai se casar. Ó, ele voltou à frenética criação de pulps, só que agora com um novo tom de cinismo. Nunca escrevera sobre um tipo de personagem que você não consiga encontrar na revista para a qual a história se destina, ele aconselhou a Hyams. Nunca escreva sobre um personagem comum. O realismo não era vantajoso nesse tipo de obra. Ele reclamou e comentou sobre sua total incapacidade de vender uma história que tem alguma ligação com a minha formação. A realidade parece ser uma qualidade muito detestada. Mas no dia de Ano Novo de 38, Hubbard teve a revelação que mudaria sua vida, e por fim a de muitos outros. Durante uma cirurgia odontológica, aplicaram-lhe gás anestésico. Sob a influência do gás, meu coração deve ter parado de bater, ele relata. Foi como escorregar atabalhadamente sob um vórtice escarlate e saber que se estava morrendo e que o processo de morrer estava longe de ser agradável. Nesses breves momentos alucinatórios, Hubbard acreditou que os segredos da existência lhe foram revelados acidentalmente. Forrest Ackerman, que depois se tornara seu agente literário, afirmou que Hubbard lhe disse que se levantara da cadeira do dentista sob a forma de espírito.
olhara para o que havia sido seu corpo e se perguntara: aonde vamos depois disso? O espírito desencarnado de Hubbard notou então um imenso portão ornamentado ao longe e o atravessou flutuando. Do outro lado, conta Ackerman, Hubbard descobriu um buffet intelectual composto de tudo que já intrigara a mente do homem. Como tudo começou, para onde vamos, vidas passadas, e como uma esponja, ele estava absorvendo todas aquelas informações esotéricas, quando subitamente o ar sibilou e ele ouviu uma voz: não, ainda não, ele não está pronto. Como um longo cordão umbilical, ele se sentia puxado de volta, e se deitou em seu corpo e abriu os olhos e disse à enfermeira: eu estava morto, não estava? A enfermeira olhou assustada, e o dentista fulminou com um olhar por deixar Hubbard saber o que tinha acontecido. No relato escrito pelo próprio Hubbard, ele se recorda de vozes gritando: não deixe que ele saiba, enquanto ele estava sendo devolvido à vida. Quando recobrou a consciência, estava ainda em contato com alguma coisa. A insinuação de que lhe fora dada brevemente o acesso ao mistério divino perdurou por vários dias, mas ele não conseguiu evocá-la novamente. Mas uma manhã, quando acordei, ela me ocorreu. Febrilmente, ele redigiu um libreto que intitulou Excalibur. Era uma vez, segundo o autor das Mil e Uma Noites, um ancião muito sábio. Começa o livro no breve trecho que a igreja publicou dos fragmentos que diz possuir. O ancião diz a história, escreveu um livro muito longo e douto, mas lhe veio a preocupação de ter escrito demais. Por isso, ele se sentou por mais 10 anos e reduziu o volume original a 1/10 do tamanho. Continuou insatisfeito e resumiu ainda mais a obra numa única linha, que continha tudo o que devia ser conhecido. Ocultou a linha sagrada num nicho de papel, mas continuou a se perguntar: pode todo conhecimento humano ser ainda mais destilado? Aí ele vai dizer, né? Suponha que toda a sabedoria do mundo fosse reduzida a apenas uma linha. Suponha que essa linha fosse escrita hoje e entregue a você. Com ela você compreenderia a base de toda a vida e de todos os esforços. Existe uma linha conjurada a partir de um emaranhado de fatos e disponibilizada como uma única unidade integrada para explicar essas coisas. Essa linha é a filosofia da filosofia e desse modo leva todo o assunto de volta à simples e humilde verdade. Aí ele vai finalizar aqui, né? Toda a vida é dirigida por um comando, e só por ele. Sobreviva. Isso é o Hubbard, com sua... Isso aqui já é a ideia que ele vai pegar, como eu falei, em 1950 e vai publicar a Dianética. Mas aqui ele ainda está rascunhando isso, ele ainda vai passar pela Segunda Guerra Mundial, ele vai dar os caos, né? A igreja vai dizer que não, mas ele vai dar uns caos que ele foi um bravo guerreiro, etc. Vai ter de tudo, entendeu? Aí ele vai criar, né? Ele vai criar justamente a ideia dessa auditoria, né? Ele vai criar isso, mas isso vai ser, esses materiais ele vai ser criado ao longo do tempo, porque ele vai reformular a ideia de ser um religioso. Nesse momento aqui, como eu falei, isso aqui é só o início o início de tudo. Nós temos nesse período aqui, né, o Asimov, nós vamos ter o Asimov e tantos outros, né? Ele é justamente também desse período. Ele vai ter, inclusive ele vai ler o Fundação, e o Fundação vai ser um dos livros que vai fazer com que ele pense bastante sobre a cientologia. É um dos exemplos clássicos para ele de montar uma espécie de religião, embora o Asimov não pensasse rigorosamente nada disso, né? Nada disso. Vai contar aqui, ó. Neste ano, Hubbard recebeu a proposta de escrever para uma revista chamada Astounding Science Fiction. O editor, John Campbell Jr., na época com 27 anos, encabeçaria o que Hubbard e outros apontariam como a era de ouro da ficção científica. Um dos muitos jovens escritores brilhantes que seriam atraídos para a órbita de Campbell, Isaac Asimov, descreveu Campbell como um homem alto e grandalhão, de cabelos claros, nariz adunco, rosto largo, com lábios finos e uma piteira eternamente presa entre os dentes. Campbell era um autoritário defensor da direita extremista e de todo tipo de charlatanismo, especialmente fenômenos psíquicos. Engrenava monólogos intermináveis com frequência, apregoando ideias perversas como as vantagens da escravidão, e defendia essas proposições até a exaustão de todos os presentes. Uma figura degenerada de marcante ferocidade, observou o escritor britânico Kingsley Amis. Por outro lado, Campbell também foi um editor atencioso e engenhoso, que aperfeiçoou escritores inexperientes, né, como o nosso queridíssimo aqui, o Robert Heinlein. Aqui, ó, Robert Heinlein.
cuja a primeira obra foi publicada em Astounding e o transformou em ícones culturais. Para Campbell, a ficção científica era muito mais que diversão literária barata, era profecia. Sua convicção sobre a importância desse gênero acrescentava um fascínio místico ao qual nunca aspiraram as outras formas de Pulp Fiction. Fanzines e clubes de ficção científica, compostos sobretudo de rapazes adolescentes atraídos pela imagem romantizada da ciência, formaram-se em muitas cidades por todo o país. Alguns desses se tornariam cientistas importantes e seu trabalho foi inspirado por ideias que haviam jorrado na mente de escritores como Heinlein, Asimov e Hubbard. A ficção científica, particularmente em sua era de ouro, tinha uma missão, escreve Hubbard: levar o homem às estrelas. Ele se considerava bem preparado para esse ramo. Eu tinha alguma formação científica, havia feito um trabalho pioneiro com foguetes e gases liquefeitos. Hubbard descobriu seus maiores talentos de escritor na área da ficção científica, um gênero mais amplo e intelectualmente muito mais estimulante que westerns ou historietas de aventuras. A ficção científica convida o escritor a explorar ambiciosamente mundos alternativos e suscita questões sobre o significado e destino. Inventar novas realidades plausíveis é a meta desse gênero. O autor parte de uma hipótese e constrói a lógica, acrescentando detalhes e acidentes para dar substância à estrutura imaginárias. Nesse aspecto, a ficção científica, a ficção científica e a teologia têm muito em comum. Alguns dos segredos mais bem guardados da cientologia foram originalmente publicados com outras roupagens na ficção científica de Hubbard. De certo, a mesma mente que vagueava tão livre por universos imaginários poderia ser propensa a olhar o mundo cotidiano e suspeitar que havia algo mais por trás da realidade superficial. A ampla tela da ficção científica permitia a Hubbard pensar em larga escala sobre a condição humana. Ele era ousado, era imaginativo, tinha facilidade para inventar um universo elaborado e plausível. Mas uma coisa é infundir credibilidade nesse universo e a outra é acreditar nele. Essa é a diferença entre arte e religião. O autor vai colocar aqui. Depois que ele passa pela guerra, ele vai voltar para casa, né? Ele vai se encontrar com algumas figuras, e algumas figuras vão passar algumas coisas para ele que vai modificar a sua vida, vai modificar a vida dele para sempre. Ó. Campbell, né? John Campbell, editor de Hubbard na revista Astounding Science Fiction, se submeteu ao tratamento que tinha problemas, né? Ele tinha problemas de saúde, e o Hubbard era um hipnólogo. Aqui, ó, Campbell se submeteu ao tratamento que usava hipnose profunda. Nesse estado de transe, ele conseguiu recuperar memórias traumáticas de seu nascimento. Nasci com um cordão enrolado no pescoço me estrangulando, ele contou a Heinlein. O médico que fez o parto, que na recordação de Campbell tinha sotaque alemão, gritara para a mãe de Campbell: precisa parar de lutar, você o está matando, relaxe. Mais tarde o médico pôs alguma medicação ardida nos olhos do bebê e disse: você se esquecerá disso logo. Campbell caracterizou essa ordem como comandos pós-hipnóticos inamovíveis de tremenda força que governaram boa parte de seu comportamento subsequente. Os pirralhos da vizinhança podiam me azucrinar sem dó e o faziam porque eu não era capaz de lutar, ele contou a Heinlein. Sua mãe consolava-o frequentemente dizendo que ele logo esqueceria as dolorosas experiências da infância, daí resultando que muitos dos momentos mais importantes de sua vida ficaram perdidos para ele. A técnica de Ron consistia em trazer essas velhas memórias à tona e então apagá-las, Campbell explicou. Ele escreveu que, embora não se lembrasse agora de seu nascimento, lembrava-se de tê-lo recuperado da memória e relatado a Hubbard, que então apagou a verdadeira memória junto com suas associações dolorosas, deixando Campbell com a experiência de saber o que lhe acontecera, sem que a memória em si continuasse sua influência sinistra. Obviamente, é difícil distinguir entre uma memória real e uma memória implantada ou confabulação. Esse é o remédio mais potente já descoberto, Campbell prosseguiu, mas também a mais perigosa das armas imagináveis, quando não fosse adequadamente manejada. Hipnotizar e tirar as memórias do passado, né? As memórias do passado do indivíduo, entendeu? Lá do nascimento, da infância, entendeu? Aqui, ó. Ron prometeu enviar a Heinlein a primeira prova da Dianética, assim que estivesse pronta.
informou que tinha 180 mil palavras começadas em 12 de janeiro de 50 e terminadas em 10 de fevereiro a sair do prelo até 25 de abril. Quando um dos seguidores de Hubbard lhe perguntou como fora capaz de escrever a obra tão depressa, Hubbard respondeu que seu espírito guardião, a imperatriz, ditava o texto para ele. Como vários outros escritores destacados da era de ouro da ficção científica, inclusive Heinlein e A. E. van Vogt, Hubbard havia sido fortemente influenciado pelas obras de Alfred Korzybinski, um filósofo polonês-americano que criou a teoria da semântica geral. Em Nova Jersey, Sarah leu Korzybinski e citou várias passagens em voz alta para Ron, que imediatamente absorveu as ideias como a base para um sistema de psicologia ou, quem sabe, até para uma religião. Korzybinski salientou que as palavras não são a coisa que elas designam, do mesmo modo que o mapa não é o território que ele representa. A linguagem molda o pensamento, cria hábitos mentais que podem obstruir o caminho da sanidade, preservando equívocos. Korzybinski afirmou que perturbações emocionais, distúrbios de aprendizado e muitas doenças psicossomáticas, por exemplo, problemas cardíacos, doenças de pele, distúrbios sexuais, enxaquecas, alcoolismo, artrite, até cárie dental, podiam ser curadas. Pelo treinamento semântico, uma pretensão bem parecida com a de Hubbard para sua própria obra. Hubbard citou Korzybinski várias vezes, embora admitisse que nunca seria capaz de ler os textos dele. Bob Heinlein uma vez falou comigo por 10 minutos inteiros sobre Korzybinski, foi muito inteligente. Ele relatou mais tarde, sei um bocado sobre as obras de Korzybinski. Com esse conhecimento de segunda mão, Hubbard viu a necessidade de criar um vocabulário especial que lhe permitisse definir velhas ideias de novos modos. A alma se tornou um tétan, por exemplo, inventar palavras novas como entubular, confundir, rating, treinar, usar palavras e frases de um modo inusitado, transformando adjetivos e verbos em substância ou vice-versa, overt, static, outs, isness, e se valer de uma superabundância de acrônimos digna do Pentágono, tudo perfeito para que seus seguidores se perdessem no labirinto semântico autorreferente. Olha o catatal que é isso aqui, hein? Catatal que é esse dianética aqui, ó. Se você tiver interesse de ler, né? Tiver interesse de adentrar esse universo, é por sua conta e risco, entendeu? Eu só tô falando eu só tô contando aqui como é que sucedeu, tá? Se você for um cara curioso, né? Hubbard presenteou seu amigo e acólito John Campbell com um furo de reportagem permitindo-lhe comprar um longo excerto de seu livro em andamento. E foi assim que o mundo teve seu primeiro vislumbre de dianética nas páginas da revista Astounding Science Fiction. Esse artigo não é um embuste, uma brincadeira ou qualquer outra coisa além de uma apresentação direta e clara de uma tese científica totalmente nova. Campbell alerta seus leitores que poderiam achar estranho um texto acadêmico numa revista pulp. Sei que a dianética é uma das maiores descobertas, ou talvez a maior de toda a história escrita e não escrita do homem. Ele escreveu a um perplexo colaborador. Ela produz o tipo de estabilidade e sanidade com que os homens vêm sonhando há séculos. Ele garantiu a um jovem escritor que Hubbard ganharia o Prêmio Nobel da Paz por sua obra. O livro propriamente dito, que é esse aqui, que eu tenho em mão, Dianética, o Poder da Mente sobre o Corpo, foi lançada em maio. Era completamente inesperado, considerando a história de Hubbard como escritor. Ele pretendia que a obra fosse o clímax dos 50 mil anos de especulações e observações de pensadores humanos, sem as quais a criação e a construção da Dianética não teria sido possível. Para a cientologia, Dianética é o livro primeiro. Com 18 milhões de exemplares vendidos, esse é sem dúvida o mais lido e influente livro já publicado sobre a mente humana, afirma a Igreja. A cientologia tem um calendário próprio que começa em 1950, ano em que a Dianética foi lançada. Na teoria de Hubbard, a mente tem duas partes. A mente analítica ou consciente é o centro do entendimento, o depósito de todas as percepções passadas. Nada é perdido em seu banco de dados. Cada cheiro, padrão ou som associado às experiências passadas de um indivíduo está presente e pode ser completamente recuperado. Essa é a mente que observa, pensa e resolve problemas, é racional e tem a consciência de si. A outra forma de mente é reativa. Ela é a única fonte de pesadelos, insegurança e medos irracionais. Não pensa. É um repositório de emoções dolorosas e destrutivas que são registradas até quando o indivíduo está dormindo ou inconsciente, ou ainda no útero. Esse registro não é equivalente à memória, no sentido de ser uma construção mental.
Ele é fisicamente uma parte da estrutura celular e tem a capacidade de se reproduzir em gerações de novas células. É evidente que as células são sencientes, de algum modo ainda inexplicável, especula Hubbard. Quando despertado por algum estímulo, o registro que Hubbard chama de engrama desliga a mente consciente e assume o controle das ações ou do comportamento do indivíduo. Hubbard compara o engrama a uma sugestão pós-hipnótica. Descreve um homem em transe a quem se diz que toda vez que o operador tocar em sua gravata, o homem deverá tirar o paletó. Quando o homem é acordado, não tem consciência desse comando. O operador toca em sua gravata, escreve Hubbard. O sujeito pode fazer algum comentário sobre estar fazendo muito calor e tirar o paletó. Esse efeito pode ser obtido repetidamente. Por fim, o sujeito percebe, pela expressão das pessoas, que há alguma coisa estranha. Ele não saberá o que é. Não saberá sequer que o toque na gravata é o sinal que o faz tirar o paletó. O comando hipnótico em seu inconsciente continua a governar seu comportamento mesmo quando o sujeito reconhece que ele é irracional e talvez até prejudicial. Desse modo, teoriza Hubbard, os engramas exercem sua sinistra influência sobre as ações cotidianas, minando a autoconfiança e subvertendo o comportamento racional. O indivíduo sente-se impotente porque se comporta de modo com os quais jamais se consentiria conscientemente. Ele é manipulado como uma marionete por seus engramas. Embora não houvesse casos registrados que o comprovasse, sua afirmação de que centenas de pacientes haviam sido curados com seus métodos graças a muitos anos de estudo rigorosos e teses meticulosas, Hubbard ofereceu exemplos interessantes de comportamento hipotético. Por exemplo, uma mulher que é espancada e chutada. Ela fica inconsciente. Nesse estado, ela ouve que não presta, que é uma fingida e que vive mudando de ideias. Nesse meio tempo, uma cadeira é tombada com um pontapé, há uma torneira aberta na cozinha, um carro passa lá fora. Todas essas percepções fazem parte do engrama. A mulher não se dá conta, mas sempre que ouve a água corrente ou um carro passando, o engrama é parcialmente estimulado de novo. Ela se sente mal quando ouve essas duas coisas juntas. Se por acaso uma cadeira tombar nesse mesmo momento, a mulher sofre um choque. Começa a sentir-se como a pessoa que ela foi acusada de ser quando estava inconsciente, uma fingida, volúvel. Isso não é teoria, Hubbard assevera repetidamente. É uma ciência exata, que representa um passo revolucionário no desenvolvimento do homem. Hubbard afirmou que a influência dos engramas sobre o comportamento presente pode ser eliminada se os detalhes do incidente original forem recitados até que deixem de possuir uma carga emocional. A dianética apaga a dor de toda uma vida, escreve Hubbard. Quando essa dor é apagada do banco de engramas e rearquivada como memória e experiência nos bancos de memória, todas as aberrações e doenças psicossomáticas desaparecem. O objetivo da terapia dianética é drenar os engramas de suas qualidades dolorosas e perversas, eliminar completamente a mente reativa, fazendo da pessoa um clear. O livro fez um sucesso tremendo, viu? Esse Dianética aqui fez sucesso tremendo, fez muito sucesso, vendeu milhões logo de cara, mas assim, a crítica, obviamente, os críticos, por exemplo, caíram de pau, né, obviamente, caíram de pau, disseram que o livro era autoajuda, que não valia nada, que era mentira, que era charlatanismo, essas coisas, mas muitos passaram a copiar, e o próprio Hubbard se viu assim, preso num sistema em que as próprias cópias começaram a falar mal dele, né? As próprias cópias, como ele não registrou propriamente dito a ideia, aí muitos copiaram. O livro foi um sucesso, né? O autor está falando aqui, né? O livro chegou no momento em que os abalos da recém-terminada Guerra Mundial ainda se faziam sentir. Por trás da euforia da vitória havia um trauma imenso. Certezas religiosas estremeceram diante da criação de bombas tão poderosas que a civilização e talvez até a própria vida viraram uma aposta no jogo da Guerra Fria. Perda, luto e desesperança estavam veladas pelo estoicismo da época, mas a população internada em hospitais para doentes mentais quase superava numericamente os pacientes, tratados por quaisquer outras causas. A psicanálise era vista com desconfiança em boa parte dos Estados Unidos como uma importação europeia, e principalmente judia, que demandava muito tempo e era fantasticamente cara. Hubbard prometia resultados em menos de 20 horas de trabalho e muito superior a qualquer um já obtido por vários anos de psicanálise. Imagina, né? Sucesso. Foi algo realmente... Foi um divisor de águas, isso aqui. Foi um divisor de águas à época, 1950.
Você imagina esse pessoal, né, saindo da guerra, não acreditando mais no futuro, não acreditando mais em Deus, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, não acreditando mais em nada. Aí você não acredita na própria psicanálise do Freud, você tem um livro que vai dizer que você pode ser alguém, você pode ter o controle de si, né? Você pode ser alguém, entendeu? Como? Isso é algo assim importantíssimo. Fez uma diferença danada, entendeu? Fez uma diferença monumental, entendeu? Aqui, ó, vai contar aqui, ó. Uma das mais dolorosas críticas à Dianética foi, sem dúvida, a de Hayakawa, o mais notável herdeiro intelectual de Korzybinski, mais tarde senador dos Estados Unidos pela Califórnia. Ele não só depreciou o livro, como também repudiou o que considerava o espúrio ofício de escrever ficção científica. Essa arte consiste em esconder do leitor, no interesse do enredo, as distinções entre fatos científicos estabelecidos, hipóteses científicas quase comprovadas, suposições científicas e extrapolações imaginosas muito além do que jamais se conjecturou. Ele escreveu. O escritor que produz muito disso, com demasiada rapidez e desembaraço, corre o risco de acreditar em suas próprias criações. Parece-me inevitável que qualquer um que escreva vários milhões de palavras de fantasia e ficção científica acaba internalizando as suposições por trás da verborragia. Dianética, salientou Hayakawa, não era ciência nem ficção, e sim outra coisa, ciência ficcional. Ciência ficcional. Não posso dizer aqui, né, que o Hubbard, ele teve um encontro muito interessante entre os anos 30, né, com aquele sujeito chamado John Jack Parsons, né, que saiu naquela série Strange Angels, que era um sujeito que viveu lá que tinha contato com Aleister Crowley. Vocês têm que assistir essa série. Ele teve contato com esse indivíduo e fez assim, e fez muitas coisas, né, virou até amigo desse Jack Parsons, que era um sujeito que era inventor inventor do combustível de foguetes, que foi justamente esse inventor desse combustível de foguetes que vai ser o homem, né, que vai ser responsável justamente por a operacionalização dos foguetes nos anos 40 e anos 50 também. Ele virou amigo desse cara que mexia com magia negra. A igreja da Cientologia vai dizer que o Hubbard, ele esteve lá com ele apenas sob comando do FBI, da CIA, do Exército, né, para poder desmascarar esse Jack Parsons. Tem a série, viu, gente? Assista, que vale muito a pena. E vou logo dizendo que no final da última temporada vai aparecer o Hubbard batendo na porta do Parsons. A série vale muito a pena, muito boa mesmo, vale muito a pena. Aqui, ó, Mary Sue, a esposa, né? Os filhos Diana, Kent, Arthur e Suzette, aqui, ó. O Hubbard aqui, ó, com sua famíliazinha nos anos 50, com a esposa, vendo? Aqui, ó, com essa esposa. Vai ter muito pano pra manga nessa esposa dele, né? Nesse período. Ela vai ter um controle sobre. Aqui, ó. É o Hubbard usando o Emeter em 68 para testar se os tomates sentem dor. Aqui, ó. O contador de mentira, né? O Emeter da Cientologia. Vendo? Para ver se o tomate sente dor. Ele vai ter muitos problemas com a justiça. Ele vai criar justamente a Cientologia por volta de 1954, né? Ó, em 18 de fevereiro de 54, com a bênção de Hubbard, alguns de seus seguidores criaram princípios e credos da Igreja da Ciência Americana, como fundada por Ron Hubbard. O movimento espalhou-se rapidamente através dos Estados Unidos para outros países de língua inglesa. Ele vai fundar em 52, né, construiu sobre a estrutura existente estabelecida da Dianética, publicou um novo conjunto de ensinamentos como Cientologia, uma filosofia religiosa. Em dezembro de 53, Hubbard incorporou 3 igrejas, Camden, New Jersey. Em 18 de fevereiro de 54, aí ele vai fundar essa igreja, e aí a partir daí vai ser exatamente esse material, né, que vai fazer parte da Cientologia, a igreja da Cientologia. Tá vendo? Tinha Dianética, mas como ele passou a ser copiado, ele vai fundar uma igreja e vai perceber que dali ele não vai ter mais problemas financeiros,
ele vai ser isento de imposto de renda, o IR não vai pegar mais ele. Ele vai fundar exatamente essa cientologia. A partir daí, ele vai passar um tempão num barco, fugindo, né? Fugindo das autoridades mundiais. Ele vai viver muitos anos. Ele vai viver muitos anos num transatlântico. Ele vai formar uma sede chamada CIA-Org, que vai estabelecer exatamente esses princípios, né? Ele vai escrever muito, vai dar os comandos para esse pessoal, ele vai ser o capitão, né? O comodoro desse barco, entendeu? E vai rodar, né? Vai rodar o universo. Olha só, se forem verdadeiros os rumores de que Hubbard criou uma religião só para ficar rico, ele já tinha atingido esse objetivo fazia muito tempo. Um de seus prepostos descontentes afirmou mais tarde que Hubbard admitiu ter uma ânsia insaciável por poder e dinheiro. Hubbard estimava seus adeptos. Faça dinheiro! Ele exigiu numa carta de diretrizes em 72. Faça mais dinheiro! Faça os outros produzirem para fazer dinheiro, como dutos para levar o dinheiro às contas pessoais de Hubbard. Foram criadas várias organizações de fachada, entre elas a Fundação de Pesquisa sobre Religião, registrada como entidade legal na Libéria. Em meados dos anos 70, essa fundação tinha uma conta na Suíça com mais de 300 milhões de dólares. Certa vez, Hubbard temeu que a Suíça estivesse prestes a alterar uma lei tributária e ordenou a sua oficial médica, Kima Douglas, que transferisse aqueles fundos da Suíça para Liechtenstein. Douglas descreveu as pilhas de notas, a maioria de 100 dólares, guardadas na caixa forte do banco. Mais de 1 metro de largura por 1 de altura, uma pilha em nome de Hubbard, a outra em nome da igreja. A da igreja era maior, mas a dele também era grande. Ela contou ao biógrafo de Hubbard, Russell Miller. Ron Hubbard Jr. se recorda de caixas de sapatos cheias de dinheiro no closet de seu pai. Mais tarde testemunhou que Hubbard costumava ter enormes maços de notas ao seu alcance. Assim que houvesse algum problema, ele poderia se escafeder pela janela. Fazer dinheiro era para Hubbard o mais importante, eu acho. Hannah Eltrigan refletiu mais tarde. Ele não se interessava pelo dinheiro totalmente para fins pessoais. É verdade que tinha seus privilégios, seus carros, motocicletas, livros, boa comida e coisas assim. Por fim teve vilas e grandes propriedades, etc. Mas ele queria o dinheiro principalmente para ter poder. Parece, né? Isso é muito, muito comum, né? Muito básico, posso dizer assim. O que nós queremos, né? Nós queremos poder. Poder. Todos nós queremos poder. Mesmo riquíssimo, Hubbard passava boa parte do tempo sozinho em sua cabine, auditando a si mesmo no e-matter e desenvolvendo sua tecnologia espiritual. Ele pode ter sido espalhafatoso, ter tido mania de grandeza, mas a torrente interminável de cartas, de diretrizes e rotinas de treinamento que jorravam de sua máquina de escrever hora após hora, dia após dia, atesta sua obsessão pela ideia de criar um caminho passo a passo para a salvação universal. Se tudo isso era um conto do vigário, que lhe importava? Eu acho que é aquele ditado, né, que diz, né, você mente tanto para si mesmo que você acaba acreditando na sua própria mentira. Você acaba acreditando, entendeu? Você passa a crer que aquilo é real, entendeu? É básico isso. Aqui, ó. A principal causa dos problemas da humanidade teve início há 75 milhões de anos, começa a reportagem da revista Times, né? A Times, ela vai fazer um... Muitos tentaram escrever, teve mulheres que escreveram livros e foram perseguidas de todas as formas que você imaginar, né? Destruição de reputação total. Aí a Time escreveu uma reportagem, né? Em tom premeditadamente neutro, o longo artigo revela a cosmologia secreta da cientologia. O planeta Terra, antes chamado Tigeak, era parte de uma confederação de planetas sob a liderança de um déspota chamado Xenon. Embora os detalhes fossem superficiais, os segredos que haviam estarrecido por Rages subitamente vieram a público. O júri determinou uma indenização de 30 milhões de dólares a Wallerstein. Pior que o custo financeiro foram a ridicularização da igreja no mundo inteiro e a perda do controle de suas doutrinas secretas. A igreja nunca se recuperou desse golpe. Outros problemas com a justiça naquele ano envolvia Julie Christopherson Tichborne, uma jovem desertora que gastara em aconselhamento da cientologia suas economias destinadas a pagar a universidade. Ela alegou que a igreja afirmara falsamente
que a cientologia melhoraria sua inteligência, criatividade, habilidade de comunicação e até sua visão. Pela primeira vez, boa parte da biografia de Hubbard foi contestada. A litigante disse que Hubbard fora apresentado como físico nuclear e engenheiro civil. As evidências mostravam que ele frequentara a Universidade George Washington, mas nunca se formara. Em resposta às afirmações de Hubbard de que ele curara a si mesmo de ferimentos recebidos durante a Segunda Guerra Mundial, as evidências mostravam que ele nunca havia sido ferido. Outras revelações embaraçosas vieram à luz. A igreja declarava que Hubbard recebia remuneração menor que a de um funcionário médio da cientologia, na época cerca de $15 por semana. Mas testemunhas da queixosa declararam que no semestre de 82, cerca de $34 milhões foram transferidos da igreja para a conta pessoal bancária de Hubbard, a partir de uma empresa na Libéria. Um ex-cientologista descreveu sessões de treinamento nas quais os membros eram submetidos a intimidações e humilhações em assuntos delicados até que se desensibilizassem e deixassem de reagir. Em 2 desses casos de atormentação, Christopherson viu o filho de 8 anos do arquivista repetidamente pôr as mãos por baixo do vestido de uma estudante e uma treinadora abrir a braguilha de um estudante e acariciar seus genitais. O júri pareceu mais perturbado pelo testemunho de que membros do escritório do guardião haviam vasculhado pastas de audição de afiliados em busca de material libidinoso que pudesse ser usado para chantagear desertores em potencial. Christopherson Tichborne originalmente pediu a indenização de $30 milhões à igreja. O júri estipulou 39 milhões. Na época, essa quantia poderia ter levado a cientologia à falência. Naquela noite, Miscavige, que era o sujeito que passou a ser responsável, né, pela cientologia, e eu acho que até hoje ele é o responsável, esse Miscavige, né? Ele até hoje é o responsável por isso. Ele e outros membros da hierarquia da igreja tiveram uma soturna reunião num condomínio de Portland, Oregon. Um dos executivos jurou que Christopherson Tichborne nunca receberia porque ele iria matá-lo. Não me importa se me mandarem para a cadeira elétrica, ele disse. É só uma vida. Fez-se um demorado silêncio e por fim Miscavige disse, não, eis o que vamos fazer. E inventou naquele momento a Cruzada de Portland. Eita! Caramba! 12 mil cientologistas vieram do mundo todo em maio e junho de 85 para protestar contra o julgamento no qual foi chamada Batalha de Portland. Dia após dia marchavam ao redor do fórum do condado de Multnomah, gritando, liberdade religiosa já! E portando bandeiras com os dizeres, triunfaremos! Chick Corea veio do Japão, o cara do jazz, né? Veio do Japão para tocar num show, junto com outros músicos afiliados à igreja, entre eles Al Jarreau, Stanley Clarke, Edgar Winter, Stevie Wonder. Telefonou e cantou I Just Called to Say I Love You, sob os aplausos da multidão. A mais notável presença em Portland foi John Travolta. Esse foi um momento decisivo em seu relacionamento com a religião. A igreja fizeram imensos esforços para persuadi-lo a comparecer. 2 anos antes da cruzada de Portland, Travolta dissera à revista Rolling Stone que, embora acreditasse na cientologia, fazia 1 ano e meio que não se submetia a uma audição. Quando lhe perguntaram se a igreja estava explorando para promover sua causa, ele respondeu, tenho agido mais ou menos como um avestruz nesse assunto de ser usado, pois não investiguei exatamente o que a organização fez. Parte de mim diz que se alguém tem algum benefício com ela, talvez seja bom. A outra parte diz que eu espero que ela demonstre bom gosto e discrição. Gostaria de poder defender melhor a cientologia, mas em certo sentido acho que ela nem merece ser defendida. No entanto, lá estava ele em Portland, barba por fazer, exausto depois de ter pilotado seu avião particular à meia-noite para uma visita de 2 horas. De vez em quando a gente precisa defender aquilo em que acredita, em que aqui estou esta noite. Recebi aconselhamento, dou aconselhamento e não quero perder isso, ele declarou. E é simples assim. De outra volta. Nós vamos chegar no Tom Cruise, hein? Que é uma figura, né? Aqui, ó. Aí vamos ver o final do Hubbard. Né? A morte era um assunto de que Hubbard raramente abordava. Ele assegurava aos cientologistas que ela era pouco importante. Se você tivesse um carro ali na rua, fosse lá para fora certo de encontrar o carro e ele tivesse desaparecido, sido roubado, etc., você se aborreceria, ele disse em 57, refletindo sobre a morte de um de seus seguidores próximos. Pois este é justamente o estado de espírito em que geralmente um tétan se vê quando descobre que seu corpo está morto. O tétan precisa se apresentar numa área entre vidas. Hubbard explicou mais tarde a qual para a maioria deles é o planeta Marte.
Ali o Thetan recebe um implante de esquecimento. O implante é interessantíssimo, escreveu Hubbard posteriormente. O pré-clear, só para botar aqui, né? Ó, vou botar aqui no... O que é um pré-clear? Aqui, no índice aqui. Vou explicar aqui, ó. Um clear é alguém que foi purificado de sua obsessões, medos e impulsos irracionais pelo método da cientologia. Um pré-clear é aqueles que ainda não atingiram o estado de pureza psíquica conhecida como clear. O pré-clear é sentado de frente a uma roda que contém diversas figuras. Conforme a roda gira, as figuras se afastam dele. O efeito geral é lhe dar a impressão de que ele não tem vida passada. O Thetan, ou a alma, né, é então mandado de volta à Terra para pegar o corpo de um bebê assim que ele nasce. O bebê respira pela primeira vez e pronto, o Thetan o pega. Às vezes, há escassez de novos corpos e ocasionalmente um Thetan segue uma mulher grávida à espera do momento do parto para que ele possa dar o bote. Ao contrário, quando um corpo morre, é importante que o Thetan seja libertado o mais depressa possível, preferivelmente cremando o corpo e espalhando as cinzas na água, de modo que os restos não se unam. É muito confusa toda essa questão da morte, observou Hubbard. É até engraçado, na verdade, quando se paga para isso e para aquilo, a quantidade de flores, esse tipo de coisa que se põe em volta dos corpos mortos, depois que o Thetan já se mandou, etc. É bem divertido. Ele se apresentava como especialista no assunto, dizendo que já fora declarado morto, mas voltar à vida em 2 ou 3 ocasiões. Isso tem muito do budismo, né? Isso tem muito do budismo. Aquelas coisas, né, do Buda. Vão procurar lá o sujeito para ser o novo Buda. E você volta, a reencarnação. Tem o que de reencarnação? Hubbard sofreu um grave derrame em 16 de janeiro de 1986, no rancho Creston. Percebeu que eram seus últimos dias. Chamou o rei Mitoff, um de seus mais antigos mensageiros, para ajudá-lo a pôr seus assuntos em ordem e administrar um assist da morte. Não pediu para ver ninguém da família. Aliás, um de seus últimos atos foi assinar um testemunho reduzindo a herança de seus familiares, exceto uma provisão para Mary Sue, a ex-esposa, que recebeu $1 milhão, valor que talvez possa fazer parte do acordo que a impediu de testemunhar contra ele. Ele já havia negado a paternidade da filha Alexis, um constrangedor lembrete de seu casamento bígamo com Sarah Northup. Ele inclusive passou anos casado, assim, entre aspas, né, com a ex-mulher do Jack Parsons, que eu tinha falado aqui, né? De camisolão, Hubbard andava de um lado para o outro e dizia: "Vamos acabar logo com isso, estou com dor de cabeça", assinou o testamento com mão trêmula. Hubbard também proclamou a Flag Order 3879, a CIA Org e o Futuro, na qual promoveu o almirante e se reformou no posto de Comodoro. Instituiu um novo posto oficial leal, inspirado nos denodados membros da Confederação Galáctica que aprisionaram o tirano Xeno. Hubbard nomeou apenas 2 pessoas para este posto, Pat e Annie Brooke. Era um casal atraente, seus conselheiros mais próximos. Claramente ele estava ali passando o cetro. "Vou fazer o reconhecimento do caminho e as primeiras missões de levantamento dos portos", Hubbard prometeu aos seus seguidores. "Vamos nos reencontrar adiante." Na noite de sexta-feira de 24 de janeiro de 86, Hubbard morreu no ônibus Bluebird, que foi sua habitação nos últimos 3 anos. Ray Mitoff, Pratt Brooke e o médico pessoal de Hubbard, Eugene Denk, estavam ao lado dele justamente com um punhado de acólitos e empregados. Seu corpo havia sofrido os estragos usuais da idade avançada, somados às consequências da obesidade e de uma vida inteira de fumante inveterado. O Dr. Denk lhe aplicara injeções de tranquilizante Vistaril, geralmente prescrito para ansiedade. Os poderes que a cientologia supostamente concedia não foram mais evidentes na morte do seu fundador do que tinha sido durante a vida. Porque ele disse que curava, fazia curava doenças. Aí vai haver uma guerra, né? Uma guerra de poderes. Aqueles 2 lá que ele tinha colocado como sucessores, né? Vai haver uma guerra. Primeiro, no enterro, ele é cremado. As cinzas dele é jogado para longe, e esse David Miscavige, esse sujeito aqui, ó, vai ser o manda-chuva da cientologia, e se eu estou enganado, até hoje, esse indivíduo aqui, e ele é um sujeito extremamente segundo aqui, né, extremamente violento, vai contar a vida dele aqui, vai falar, né, de como ele
como ele tomou, né? Como ele tomou o ponto, entendeu? Vai fazer um estrago. Ele vai ser o cara que vai levar a cientologia anos e anos e anos aí. Deixa eu só olhar aqui se por acaso ele continua, se ele continua até hoje. Vamos só matar essa curiosidade. Deixa eu olhar aqui na internet. David Miscavige. Deixa eu ver aqui. David Miscavige. Ver se ele por acaso ele continua até hoje. Se ele mudou. Tá aqui a foto dele aqui. É o líder da igreja da Cientologia. Seu título oficial é presidente do Conselho do Centro de Tecnologia Religiosa. Que uma empresa que controla as marcas comerciais e direitos autorais. Está aqui, ele continua. Ele é de 1960. Ele é de 1960. Está com 64 anos. 64 anos. Ele é 30 de abril de 60. Continua até hoje. Até hoje. Esse David Miscavige. Cara, ele não perdeu o poder. Eu estava lendo o livro, até fiquei cogitando se olhar, né? Se por acaso ele tinha perdido o poder nesse tempo todo. Continua forte do mesmo jeito. Da mesma forma, não mudou nada. Não mudou nada. Ó, como Paul Haggis, Tom Cruise foi criado como católico, mas tinha mais inclinação religiosa que Paul. Sua família se mudou com frequência e ele passou parte da infância no Canadá, onde ganhou a reputação de garoto teimoso, encrenqueiro, carismático e cativante. Seus estudos foram prejudicados pela dislexia e mais tarde ele disse que era um analfabeto funcional ao concluir o ensino médio. Mas nos esportes e no teatro ele se destacava. Sua família, como a de Haggis, lançou-se na vida teatral fundando uma trupe amadora em Ottawa. Seu pai, um sujeito antissocial e opressor, era uma força perturbadora da família. E uma manhã, bem cedo, quando Cruz tinha 12 anos, sua mãe pegou as 3 filhas de seu precioso menino e voou de volta para os Estados Unidos. Nos sentimos como fugitivos, Cruz recordou. A busca espiritual e a tendência à devoção religiosa já caracterizavam a personalidade de Cruz. Ele passou um ano no seminário em Cincinnati, pensando em entrar para o sacerdote, mas havia nele um outro lado muito ambicioso, totalmente voltado para o estrelato. Ele foi para Hollywood aos 18 anos e conseguiu um papel em Amor Sem Fim, um filme protagonizado por Brooke Shields. Além de ser um ator nato, ele era persistente e meticuloso. Logo encontrou seu caminho para papéis memoráveis. O anseio por expressar seu lado espiritual nunca o abandonou, mas era difícil em Hollywood descobrir como exatamente encaixá-lo. E ele vai usar a cientologia, e a cientologia vai usar, porque ele, era o ator mais bem pago de Hollywood, mais famoso de Hollywood. Um negócio incrível. Ele vai falar aqui, né, do casamento que ele teve com a Mimi Rogers, né, que ele trabalhou Top Gun, Asas Indomáveis, que transformou ele no maior astro de Hollywood à época, em 1986, né. E ele fez eu lembro que ele fez um monte de filmes, Cocktail, Rayman, o cara tava em todas. Entendeu? Aí, ó, quando Miscavige ficou sabendo do envolvimento de Cruz com a cientologia, providenciou para que o astro fosse levado sozinho à Golden Base, secretamente instalada no deserto, perto de Hemet. Em agosto de 89, ele escolheu seus principais auxiliares para auditar e supervisionar o jovem astro durante sua primeira estada de fim de semana. Cruz chegou de boné de beisebol e óculos escuros de beisebol, tentando passar despercebido, embora todo mundo na base soubesse que ele estava lá. Aí ele vai filmar Dias do Trovão, vai se casar com a Nicole Kidman, né? Vai ter que contar toda a história. Tudo que você quer, tudo que você queria saber sobre Tom Cruise, tem aqui. Tudo que você queria saber sobre Tom Cruise. Sensacional. Vai dar aqui uma geral. Vai dar uma geral aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma fotinha aqui. Vai dar uma geral sobre Tom Cruise. Caramba. Negócio impressionante. Aí a igreja vai passar por muitos perrengues, né? Muitos perrengues. Ó, olha só que interessante isso aqui. Esse aqui é do Paul Haggis, ó. Quando ele estava trabalhando na montagem de Crash, que ele é o roteirista, né? Crash no Limite, que ganhou Oscar. Haggis começou a escrever outro filme para Eastwood, A Conquista da Honra. Ele escreveu aqui pro Clint Eastwood, né? Ele vai escrever pro Clint Eastwood e aquele Menina de Ouro. Ele é o que escritor daquela história. Olha o John Travolta aqui, ó, com a esposa. Vendo? Ele é o escritor do Questão de Honra, do Clint Eastwood, e também do Menina de Ouro. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. Filmaços. Ó, desde as revelações da Time, a igreja tentava frequentemente recuperar Tom Cruise.
O sucesso dele de Nicole Kidman era cada vez maior. Cruise foi o primeiro ator a estrelar em 5 filmes seguidos que arrecadaram mais de 100 milhões de dólares nos Estados Unidos, entre eles Jerry Maguire e o primeiro Missão Impossível. Kidman também vinha ganhando fama internacional com seus papéis em Batman Eternamente e Um Sonho Sem Limites. Parecia que os dois estavam deixando a cientologia para trás. Em 96, Marty Hatboom fora a Los Angeles para dar aconselhamento espiritual a Cruise, mas aquela sessão não levou a nada. Segundo Hatboom, Miscavige punha a culpa em Nicole Kidman, a quem considerava uma oportunista trapaceira que enganava a cientologia. Ele afirma que Miscavige tinha esperança de que Cruise desgrudasse de Nicole se a igreja a caracterizasse como uma pessoa supressiva. Isso foi 2 anos antes que Cruise concordasse em passar por outro ciclo de aconselhamento. Dessa vez impôs-se um sigilo rigoroso. Preocupado em não afugentar o astro hesitante, Hatboom organizou as sessões de maneira que nem mesmo os altos graduados da igreja soubessem que Cruise estava recebendo os ofícios. Durante 5 dias, em outubro de 98, Cruise se dirigia a um estacionamento particular nos fundos do histórico Guaranty Building, no Hollywood Boulevard, com a placa amarela da Cientologia no alto que avulta por todo o distrito. Charles Chaplin e Rodolfo Valentino tiveram escritórios ali. Agora tinha virado um santuário, né, para material do Hubbard. Cruise entrava por uma porta dos fundos que levava a um corredor no térreo. Aí depois daquele ciclo de aconselhamentos, Cruise sossegou outra vez. Estava com Kidman na Inglaterra filmando de olhos bem fechados para Stanley Kubrick. De todo modo, Hatboom e Miscavige andavam muito ocupados defendendo-se dos processos e repórteres em torno do caso Macpherson. Hatboom contou que em janeiro de 2001 recebeu uma ligação de Cruise pedindo auxílio. Cruise falou que ele e Nicole Kidman tinham terminado. Cruise nunca deu nenhuma explicação pública para o divórcio e Kidman, de seu lado, ficou visivelmente surpresa com a decisão dele. Mais tarde, declarou que sofreu um aborto espontâneo 2 meses depois da separação e pediu aos médicos que guardassem amostras do DNA do feto para provar que o pai era Cruise. Insistiu com ele que procurassem aconselhamento matrimonial na igreja. Cruise não aceitou e declarou em público: Nick sabe exatamente porque estamos nos divorciando. Foi um momento decisivo na relação de Cruise com a cientologia. Hatboom deu ao astro mais de 200 horas de aconselhamento espiritual nos 2 anos seguintes, de julho até o dia de ação de graça de 2001. Quer dizer, aí vai, né? Vai contar todas as... E o Cruise praticamente vai ser o porta-voz, né? Ele vai falar da cientologia em programas de entrevista, vai falar, vai ser uma maravilha. Enquanto isso, esse Paul Haggis, ele vai ser contra a cientologia, falar mal do homossexualismo, principalmente por ele ter 2 filhas que são lésbicas, né? São lésbicas, e ele vai, né? Ele vai se esfriando da cientologia. Lembre-se que esse livro aqui começa com o Paul Haggis recebendo o livro lá no Canadá, com 21 anos de idade. Os cientologistas são treinados para acreditar que tudo o que lhes acontece é de alguma maneira por culpa sua. Assim, grande parte das discussões no buraco, onde eram jogados caras lá, quando eles cometiam algum erro, tinha um nome de buraco. Aí os caras ficavam fazendo lá serviços assim, bem indignos. Se concentravam no que haviam feito para merecer aquele destino. A possibilidade de que o líder da igreja fosse irracional ou mesmo insano era um tabu tão grande que ninguém podia sequer pensar nisso, muitas vezes dizê-lo em voz alta. A maioria das pessoas no buraco tinha um forte senso de lealdade com o grupo, a Cientologia e a CIA.org, e não queria decepcionar os camaradas. Muitos tinham passado parte da infância e toda a idade adulta na CIA.org. Mike Rinder entrou na CIA.org aos 18 anos. Amy Scoob entrou com 16. Tom DeVos com 13. Já tinham renunciado à possibilidade de uma vida familiar comum. O sexo fora do casamento era proibido, e assim muitos membros se casavam na adolescência. Mas desde 1986 os membros da CIA.org eram proibidos de ter filhos. Ex-executivos da igreja dizem que os abortos eram comuns e vigorosamente incentivados. Claire Hadley se casou com Mark quando tinha 17 anos. Aos 21 já fora levada a fazer 2 abortos. Ela calcula que 60% a 80% das mulheres na Gold Base abortaram. É uma prática constante, declarou Claire. A igreja aqui vai dizer que isso é mentira. Não é tudo mentira, não tem nada de verdadeiro nisso. Entendeu? Que
pessoal da CIA-Org, as mulheres abortassem. Aqui tem, assim, tem sempre, se você for olhar no livro, vai dizer assim, a igreja diz que isso aqui não é factual, fala que não é verdadeiro, entendeu? Você não tem que o Miscavige, o David Miscavige, gosta de bater no qualquer erro que um cientologista cometa, ele bate violentamente, faz o sujeito escovar lá o lugar lá, lavar lá o banheiro lá com a escovinha de dente, e assim, mas o sujeito ele é visto como uma entidade nesse David Miscavige. Mas assim, a igreja vai dizer que tudo isso aqui é mentira. Mark Hadley escapou da Golden Base em 2005. Diz que foi depois de ter sido espancado por Miscavige. Sua defecção foi especialmente penosa para a igreja, pois Mark diz que foi a primeira pessoa a ser aconselhada por Tom Cruise. Na cientologia, o conselheiro espiritual arca com uma responsabilidade significativa pelo progresso de seu orientando. Se você aconselha alguém e essa pessoa deixa a organização, a culpa é apenas de uma única pessoa, o conselheiro, explicou Hadley. No mesmo ano, Claire, a esposa de Mark, também fugiu. Em 2009, ambos processaram a igreja alegando que as condições de trabalho na Golden Base violavam as leis trabalhistas e contra o tráfico humano. A igreja respondeu que os Hadley eram sacerdotes que haviam se submetido voluntariamente aos rigores de sua vocação e que a primeira emenda protegia as práticas religiosas da cientologia. O tribunal acatou esse argumento e arquivou as denúncias do casal Hadley, determinando o pagamento de $40 mil à igreja pelas custas processuais. Os caras entraram no processo e ainda pagaram 40 mil. Caramba, bicho. Ai, meu Deus, é muito massa. É impressionante. Ai. Em abril de 2010, John Brousseau também fugiu. Da mesma forma, constitui um sério risco de responsabilização criminal da igreja. Ele fora membro da CIA-Org durante décadas, trabalhara pessoalmente para Hubbard, conhecia intimamente Miscavige, mas o mais preocupante para a igreja era que ele supervisionara ou trabalhara em numerosos projetos especiais para Tom Cruise. Nenhum desses presentes caros e exclusivos se aproximaram, que os caras ainda tinham que dar presentes caros ainda pro David Miscavige, entendeu? O dia do aniversário dele. Era um negócio muito louco, cara, muito louco. Assim, eu sei que tudo faz parte, a base, né, a fé, né? O indivíduo, ele acredita naquilo ali. É como outra religião, você acredita. É fé. Assim, mas tem muitos oportunistas para arrancar dinheiro, te escravizar. As neopentecostais hoje, isso está lotado. Eu já até falei, acho que até já falei sobre isso aqui. Está lotado disso, exploração, escravização total. Eles se escondem muitas vezes atrás da ideia da igreja. A igreja não é penalizada. E aí as pessoas as pessoas levam no lombo. Aí quando saem, ela sai com ódio, principalmente essas neopentecostais, ela sai com ódio do cristianismo e falam mal de Deus, né? Como se Deus fosse culpado. Culpado é tu, que resolveu cair na lorota. Culpado é você, pô. Entendeu? Que se envolveu na lorota e acreditou para tirar vantagem. Você queria tirar vantagem. Aí quando viu que não veio a vantagem, aí tu sai, né? Aí tu sai atirando. A igreja da Cientologia fala a mesma coisa. Que os caras passaram 30 anos lá tirando vantagem. Aí um dia que não tirou vantagem, resolveu sair e sai atirando. Quer processar, quer ganhar algum. Entendeu? Aí se diz aqui que os caras vão lá atrás, né, para recapturar o sujeito. Aí bota o sujeito lá preso. Entendeu? Vai preso um tempão pagando promessa lá. Entendeu? É um negócio bem triste, bem triste. Aí ele vai aqui, o livro, né? Ele vai aqui, o epílogo, né? Ó, o autor aqui, o jornalista. Se a cientologia está fundada numa mentira, como sugere a formulação de Tommy Davis na reunião com a New Yorker, o que isso revela sobre as inúmeras pessoas que acreditaram na doutrina ou como Davis e Feshimbar defendem e promovem publicamente a organização e suas práticas? Como é que tem gente que defende, né? Se é tanta mentira. Eu acho que por você falar tanta mentira, você acaba acreditando na mentira. Só pode. Evidentemente, nenhuma religião pode provar que é verdadeira. Isso aqui é palavras do autor. No centro de todo grande sistema religioso, há mitos e milagres que, vistos à luz implacável de um cientista ou de um repórter investigativo, facilmente poderiam ser descartados como mentiras. Maomé realmente subiu ao céu montado em seu lendário meio de transporte, o Corcel Burak?
Os discípulos de Jesus, ou as mais de 500 testemunhas, né, que viram Jesus vivo, né, encontraram o mesmo líder crucificado depois do sepultamento? Foram milagres, visões ou mentiras? As religiões sobreviveriam sem eles? Jesus Cristo a história de Cristo está cheio de documentação. Cheio de documentação sobre, né? É incontestável que um sistema de crenças pode ter efeitos positivos e transformadores na vida das pessoas. Muitos atuais e ex-cientologistas atestam o valor do ensino que receberam e o discernimento que extraíram de seus estudos da religião. Têm o direito de acreditar no que quiserem, mas é outra coisa usar as proteções que a primeira emenda concede a uma religião para falsificar a história, propagar invenções forjadas e encobrir violações de direitos humanos. Hubbard escreveu certa vez que a velha religião, referindo-se ao cristianismo, se baseava em uma mentira muito penosa, que era a ideia do céu. Né? Sim, estive no céu. A história. E vocês também, escreve ele. Estava completo, com portões anjos e santos de gesso e equipamentos de implantação eletrônica. Isso aqui é tudo ficção científica, tá, gente? O céu, diz ele, foi construído como uma estação de implante 43 trilhões de anos atrás. Então havia um céu final, que é a razão pela qual vocês estão nesse planeta e foram condenados e nunca a recuperar a liberdade, até vir a cientologia. E prosseguiu. O que isso faz a qualquer natureza religiosa da cientologia? Fortalece-a. As novas religiões sempre derrubaram as falsas divindades das anteriores, fazem algo para melhorar o homem. Podemos melhorar o homem. O homem não melhora nunca, cara. Não vai melhorar o homem nunca. O próprio livro aqui, ele mostra exatamente isso. Tudo que eles pensavam fazer acabou não acontecendo. Porque o homem não melhora. O homem por si só, o homem não chega a lugar nenhum. Nenhum homem chega a lugar nenhum. Ele nasce no pecado e se não for o Espírito Santo de Deus que vai mudar esse homem, ele por si só não vai ser a cientologia que vai mudar esse cara, não. Ele vai continuar fazendo um monte. Eu li um monte aqui de cientologistas, o próprio Hubbard mesmo. Onde é que está essa melhora? Cadê? Né? Marty Rathbun divide as pessoas que saem da cientologia em 3 grupos. Aos que rejeitam totalmente os ensinamentos de L. Ron Hubbard, como Paul Hages. Aos que continuam a acreditar em tudo. Aqui ele vai dizer aqui, tornou-se o chefe dos detalhes de segurança de Hubbard e estava com o fundador em sua fazenda de Creston em seus últimos dias de vida, com Pat e Annie Brooke. No começo de 85, Hubbard ficou muito doente e passou uma semana no hospital. Disseram a Pfaff que era pancreatite. Só vinha saber dos ataques cardíacos tempos depois, disse ele. Depois disso, Hubbard passava a maior parte do tempo em seu ônibus Bluebird, salvo quando saía para lavar pessoalmente a própria roupa. Às vezes, Pfaff estava limpando os estábulos e os dois conversavam. Hesitante, Pfaff contou que 6 semanas antes de morrer, Hubbard o chamou ao ônibus. Estava sentado à bancada do de jejum no canto. Ele me disse que estava deixando o corpo. Citou uma estrela específica onde ia orbitar. Isso reabilita um ser. Falou que tinha falhado, que ia embora, contou Pfaff. Falou que não voltaria aqui para a Terra. Não sabia onde ia parar. Como você reagiu? Perguntei. Tomei um porre daqueles, respondeu Pfaff. Anne me encontrou às 5 horas em minha caminhoneta velha, no dia de Chris Kriegel, 6 de dezembro, rodeado de latas de cerveja. Não aceitei bem a coisa. Citei a lenda da cientologia de que Hubbard voltará. Um monte de asneiras, disse Pfaff. Ele queria deixar o corpo e partir. Me disse basicamente que tinha fracassado. Todo o trabalho, tudo tinha fracassado. Eu ouvi uma história de que Pfaff construiu uma espécie de máquina de eletrochoque para Hubbard em seu último mês de vida. Eu não entendi aquilo, em vista do horror de Hubbard à terapia do eletrochoque. Pfaff vagueou os olhos pelo teto, como se procurasse auxílio divino. Explicou que Hubbard estava com dificuldade de se livrar de um tétan físico. Ele quis que eu fizesse uma máquina que aumentava a voltagem e basicamente forçaria a saída do tétan. Você não consegue matar um tétan, só pode expulsá-lo dali, e também mata o corpo. Então uma máquina de suicídio? Basicamente sim. Pfaff ficou assombrado com o pedido de Hubbard, mas achou o desafio interessante. Imaginei que a melhor maneira era fazer uma bobina de Tesla. A bobina de Tesla é um transformador que aumenta a voltagem se aumentar a corrente. Pfaff
usou uma bateria de carro de 12 volts e prendeu o aparelho a um e-meter. Assim, se você está com as latas do e-meter, pode acionar o botão e ele faz o que tem de fazer, explicou o Pfalf. Eu não queria matá-lo, só dar um susto nele. Ele experimentou? Ele explodiu meu e-meter. Anne me trouxe de volta, todo queimado. Isso foi um pouco antes do Natal de 85. Hubbard morreu algumas semanas depois de um ataque cardíaco sem relação com isso. Os fiéis ainda esperam o seu regresso. É isso aí. Os fiéis ainda esperam seu regresso. Beleza, hein? É isso aí, gente. O livro mesmo, os caras vão, a própria Cientologia vai debater com o autor antes da publicação do livro sobre os materiais, sobre as falas do pessoal aqui. Vai ter aqui, né? O sujeito vai falar aqui, vai dar eles vão dar aqui sobre, né, o autor, sobre o autor, vai apresentar algumas provas, né, de que realmente algumas coisas são falsas, mas a maioria não foi apresentada e a coisa ficou por isso mesmo. Beleza, gente? Só quero dizer que, só para terminar, que para mim no Brasil tem um genérico, né, que é a Universo é Desencanto, que isso aqui é a Cientologia dos pobres do Brasil, né? Cientologia aqui do Brasil, ó, Universo é Desencanto, do Tim Maia, lembra? Esse aqui é uma espécie de Cientologia também, tá? Brasileira. E eu quero mostrar também que o livro da Dianética foi dedicado ao Will Durant. Aqui, ó, vou até mostrar aqui, ó. O Will Durant, essa história da filosofia aqui, ó. Ele vai dedicar o Dianética ao Will Durant, que escreveu a História da Civilização, etc. Tá vendo? Ele vai dedicar. Inclusive eu vou mostrar aqui, antes de concluir o vídeo, se eu não posso deixar, né, de mostrar aqui, que ele vai dedicar ao Will Durant, aqui, ó, dedicado a Will Durant, a Dianética. Beleza, gente? Tranquilo? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comente. Hoje eu passei aqui um pente fino nesse livro sensacional chamado A Prisão da Fé. Comprem, vale muito a pena ler esse material. Vale muito a pena para abrir um pouquinho sua mente aí com relação a seitas, se os caras da tua igreja estiverem te explorando financeiramente. É muito bom você ter isso aqui na sua estante, ter na sua casa, para você ler, sua família ler, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Eu passei um pouco sobre a Prisão da Fé e também um pouco sobre o Ron Hubbard, com estes livros aqui, ó. Tranquilão? Curta o vídeo, se inscreva no canal, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Curta o vídeo, comentem, hein? Se você leu esse livro que eu estou pretendendo ler, comentem. Vale muito a pena. Valeu, tchau, tchau, obrigado.